Muito boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse meu canal. Meu nome é Juliana Paz, eu sou psicoterapeuta holística e eu me especializei numa ferramenta, como eu gosto de dizer, né, uma ferramenta de limpeza energética que se chama divórcio energético, onde eu criei um protocolo de atendimento que funciona muito bem, onde eu utilizo o fogo. Então eu batizei de divórcio energético Fire, justamente porque eu descobri as propriedades do fogo na transmutação emocional. Né? Porque quando a gente fala em divórcio energético, logicamente nós automaticamente já nos ligamos à questão emocional, né, que todos nós temos em nossos relacionamentos. Quais relacionamentos? Qualquer tipo de relacionamento. A gente pode estar falando de relacionamento com a gente mesmo, a gente pode estar falando de relacionamento com a nossa família, a gente pode estar falando de relacionamento familiar, de amizades, do nosso meio, da escola, enfim, do nosso ambiente profissional. Tudo isso, pessoal, gera relacionamento. E os relacionamentos existem porque justamente são nessas experiências com outras pessoas que nós temos a possibilidade de nos conhecer. É mesmo. Por que a gente pode se conhecer através dos nossos relacionamentos? Porque existe algo, um campo de atração que nós chamamos de campo eletromagnético, onde nós atraímos todos os relacionamentos que estão na nossa vida, que já estiveram e que vão estar. Por quê? Nós temos nesse campo eletromagnético a nossa assinatura vibracional, ou seja, eu atraio exatamente aquilo que eu vibro, consciente ou inconsciente, dentro desse meu campo eletromagnético. Então, sim, os relacionamentos são uma forma de nos autoconhecer, porque, poxa, se eu parar para analisar quem são os relacionamentos dos quais eu sempre atraí, eu vou descobrir os padrões que existem dentro desse meu campo vibracional, dessa minha assinatura vibracional, quais são os padrões dos quais eu atraio para a minha vida, né? Trazendo experiências que muitas vezes são repetitivas. Né? Então a gente passa a se autoanalisar, que essa é a proposta de quando eu falo nessa nossa conversa sobre divórcio energético, exatamente para você analisar por si mesmo, né, esses padrões que acontecem, mesmo mudando de personagens, como eu gosto de dizer, porque cada pessoa que passa pela nossa vida são personagens que correspondem exatamente a essa nossa assinatura vibracional que nós emitimos. Então, esses personagens, eles, na verdade, eles só vêm validar. E assim, através dessa validação, esses personagens trazem para nós a experiência do relacionamento. Bom, e aí? O que a gente pode dizer sobre essas experiências dos nossos relacionamentos? Nós vamos avaliar se são experiências positivas ou são experiências negativas. De qualquer forma, em qualquer experiência, nós, se aprendermos a lição, nós saímos ganhando, porque cada relacionamento tem uma mensagem a nosso respeito para nos passar. Então, basta que a gente tenha esse olhar, essa forma de encarar a vida, né? Onde, por mais que exista amor ou não exista amor, ou exista raiva, mágoa, chateação num relacionamento, está nos ensinando aí alguma coisa sobre nós mesmos. Né? E eu costumo dizer, e eu tenho batido bastante nessa tecla sobre o autoconhecimento. Por quê? Porque, no fundo, nós somos todos seres aqui nesse planeta que nós estamos esquecidos de nós mesmos, onde tudo que nos acontece, essa grande matrix na qual a gente está inserido, nos leva, isso eu posso dizer assim, quase que 100% da experiência, porque nós sofremos uma amnésia ao entrar, né, nessa experiência desse planeta Terra, que esse é o acordo, vamos dizer assim. Nós sofremos essa amnésia, essa falta de memória de quem nós somos. Então, no decorrer da nossa vida, dependendo da nossa família, do meio onde nós somos criados, no meio onde nós somos instruídos, que é na nossa escola, na faculdade, no meio acadêmico, no meio profissional que nós acabamos sendo inseridos, pela sociedade, pelo inconsciente coletivo, nós vamos adquirindo, né, experiência também com outras pessoas, informações que muitas vezes nos levam muito distante de quem nós realmente somos. Né? Então, por isso que a gente sofre aí essa perda da nossa personalidade, da nossa essência. Embora, né, é uma dicotomia, porque os relacionamentos nos fazem
ter essa avaliação, porque o outro sempre é projeção desse meu campo eletromagnético, ou seja, da minha assinatura vibracional. E, ao mesmo tempo, dependendo se eu me esqueço muito de quem eu sou levada e projetada para um lugar muito distante da minha essência. E aí temos nós todos os grandes conflitos, né? Então, essas informações que nós trazemos, eu e outros terapeutas e outras pessoas que também têm esse olhar mais holístico da vida, que observa mais não só a questão física, mental, mas nós também analisamos a questão espiritual e a questão energética, né? Sem cunho religioso, pessoal, porque falando-se em energia, a gente pode aí abordar de uma forma diferente. Nós podemos falar sobre bioenergia, porque nós, como seres humanos, nós emitimos frequências, né, através desse campo eletromagnético de que eu tanto falo, porque o nosso cérebro, ele emite vibrações, né, que são medidas em hertz, porque é energia, e o nosso coração, em contrapartida, emite também pulsações magnéticas, diferentes do nosso cérebro, que são elétricas. O que quer dizer isso? Que o nosso cérebro, ele emite vibrações energéticas e o nosso coração emite vibrações magnéticas. E aí, isso forma o nosso campo eletromagnético. Então, eu emito, né, aquilo que eu emito e aquilo que eu atraio, porque o magnetismo é isso, é como se fosse um ímã. O ímã, ele tem uma energia magnética, ele atrai, e é isso, e é essa função que o nosso coração tem, magnetismo, de atrair, né? Então, o nosso magnetismo é 5 vezes maior, 5.000 vezes maior do que a pulsação elétrica do nosso cérebro. Então, por isso que muitas vezes nós atraímos para a nossa vida, para as nossas experiências, exatamente aquilo que a gente sente, ou, melhor dizendo, aquilo que a gente emite em termos de magnetismo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós atraímos relacionamentos, né, experiências com outras pessoas que não são positivas, que, por exemplo, puxa, eu invisto tanto num relacionamento com todo afinco e muitas vezes eu atraio relacionamentos que nós costumamos, né, de uma forma até leiga, né, falar sobre esse assunto, nós chamamos de narcisistas, ou seja, são relacionamentos que não me priorizam na mesma proporção da minha entrega e que me gera dor, me gera deficiências, né, na entrega de volta, né, e isso gera muita dor, porque nós temos aí, somos portadores, desde que nós nascemos, das 5 dores primordiais de alma, que todos nós temos em determinados graus, né, mas tem gente que tem muito mais, dependendo das experiências, e tem gente que produz isso aí menos, né, umas que as outras, dependendo das experiências que se passam desde o momento da concepção dentro da barriga da nossa mãe, até a nossa vida adulta. Só que essas dores, muitas vezes, elas ficam vinculadas no nosso campo eletromagnético, geralmente até os nossos 7 anos de idade. Por quê? Porque nessa fase do 0 aos 7 anos, nós não conversamos com uma pessoa, com um ser humano com a psique formada. Então, tudo que você fala para uma criança do 0 aos 7 anos, ela acata aquilo como uma grande realidade e isso reverbera na vida adulta. Então, eu estou falando das dores de humilhação, das dores de rejeição, das dores de abandono, das dores de traição, né? E a dor são 5, né? Eu falei 4? E está faltando mais uma que eu já lembro e já falo para vocês. Eu sempre tenho dificuldade de me falar as 5. É algo que eu também estou trabalhando, né? E é uma grande oportunidade falar sobre isso, porque eu também tenho toda essa bagagem. Eu me aprofundei no divórcio energético, eu também tenho as minhas bagagens. E eu faço dessas minhas bagagens esse trampolim para ter essa conversa com vocês. Porque mais do que a gente ler, a gente aprender em palestras, em livros, né? Eu faço um trabalho com o professor Hélio Couto, já tem aí 10 anos. Mais do que isso, é a própria caminhada, pessoal. Então, eu coloquei a minha vida em função disso, porque analisando lá o meu mapa astral, eu percebi, né, e tive mais convicção que isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês faz parte da minha jornada. Então, eu aprendi a todos
todas as oportunidades de experiência de relacionamentos que eu tive, desde a minha infância até o último relacionamento com pessoas novas que vão entrando na vida da gente, eu aprendi a fazer desse limão uma limonada, onde eu utilizo não só a palavra ressignificar, também utilizo a palavra transcender, que é justamente isso aqui, ó, trazer essas informações de uma forma de alguém que viveu, passou pelo caminho das pedras e hoje pode estar aqui fazendo essa live com vocês com muito amor, com muita verdade, né? Então, tudo que eu vou falar para vocês são coisas que certamente eu sou conduzida pela minha espiritualidade, isso eu deixo sempre muito claro. Eu trabalho com a egrégora das mães divinas, né? Todas as mães, que é uma egrégora de muito amor, porque esse nosso trabalho, esse meu trabalho em particular, é um trabalho de muita entrega. Quando eu tenho um consulente, quando eu tenho uma pessoa para estar acompanhando, eu preciso evocar todo esse amor. Não que eu não tenha as minhas sombras, e como eu tenho um pouquinho do meu dia a dia, eu vou postando nas minhas redes sociais, e a gente precisa falar, olha, eu sou de carne e osso, eu também tenho as minhas sombras, as minhas dificuldades e as catarses, né? Nós vamos falar sobre catarses provocadas através das separações. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre reconciliações. Olha só que tema legal. E eu vim esperando um tempo para a gente ter essa conversa, né, sobre reconciliações, né? Se você está aqui nessa live hoje, provavelmente você veio pela chamada que eu fiz a respeito desse tema, reconciliar, ou seja, voltar a ter novamente um convívio, né, que seja com uma pessoa que seja muito especial para você. E a gente também não está falando só dos relacionamentos afetivos amorosos, mas a gente sim vai focar em cada caso, porque cada caso é específico e dor é dor, gente. Ela precisa ser analisada, precisa ser entendida. E essa é a minha proposta de hoje para vocês, falar sobre reconciliação. E falando sobre reconciliação, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, com esse método do divórcio energético FIRE que eu criei, a primeira coisa é passar um conceito muito importante sobre reconciliações. Pessoal, nós não somos as mesmas pessoas em 24 horas. Como assim? As nossas células da nossa epiderme, da nossa pele, elas se renovam a cada 24 horas. Então, imagina uma coisa. Se houve um relacionamento, muitas vezes a gente tem aí memórias muito positivas daquele relacionamento. E houve certamente um conflito, houve uma discrepância de interesses, houve aí uma falta de sintonia, porque o relacionamento é isso. Enquanto tem a sintonia com aquela pessoa, nós estamos em ressonância. Se essa ressonância difere um pouquinho por neurotransmissores diferentes, um pouquinho menos de dopamina, um pouquinho menos de serotonina naquele relacionamento, já deixa de ser o que foi no início. E, em sabendo disso, e que nós também não somos as mesmas pessoas que iniciou, de repente, esse relacionamento, muitas vezes, olha, vamos falar de relacionamento profissional, muitas vezes você tem uma experiência muito nova, sem bagagem profissional. E depois que o tempo vai passando, você vai adquirindo experiência, você já se torna uma nova pessoa, com uma nova personalidade. Assim também com qualquer tipo de relacionamento. Olha, no início a gente não sabe, muitas vezes, perceber o outro. Muitas vezes nós não temos toda uma bagagem, né, até psicológica, de entender aquele outro ser que está ali na sua frente de início. Então vai tendo a convivência, aí vai vindo os problemas, vão vindo as diferenças, né? A questão também financeira abala todos os tipos de relacionamento, desde o profissional ao familiar e também ao amoroso, né? Então, assim, são diversos fatores que levam a conflitos. E após esses conflitos, nós temos muitas vezes o que eu chamo de catarse, porque sim, catarse de separação, a separação é um tipo de catarse. Então, nós temos aí os rompimentos. Mas, afinal de contas, o que é uma catarse? Catarse, eu gosto de explicar assim, é um evento que é parecido com um caos, né, que acontece nas nossas vidas, onde proporciona uma determinada mudança. Porque essa catarse, muitas vezes, ela não é gostoso, não é uma situação gostosa de se passar. E a separação é uma catarse, né?
esse momento de catarse, de separação, a gente costuma dizer, né, que a gente conhece uma pessoa, não quando ela entra na nossa vida, mas ela se mostra como ela é de fato, as suas sombras, e nós mostramos quem nós somos no momento da separação. Né? Fato. Isso é um dito popular que é muito, muito real. Então, as separações, elas acabam sendo uma catarse. E toda catarse é um caos que precede uma mudança. Né? Todo caos precede uma mudança. Então, ótimo, tivemos aí então essa catarse de separação, tivemos aí um momento de separação de pessoas, né? Separação de locais, muitas vezes até estado geográfico, e independente do que nós vamos falar aqui hoje, é independente do espaço-tempo. Às vezes essa separação aconteceu há muito tempo, como há pouquíssimo tempo. Independente disso, nós precisamos ter em mente alguns conceitos muito, muito claros daqui para frente. Eu estou falando da consciência, da nossa soberania de espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos portadores, e a gente tem que deixar isso muito claro a partir de agora das nossas conversas, que nós somos proprietários, donos e responsáveis pela nossa própria energia. Então, se a energia ela é minha, eu sou responsável 100% pelo direcionamento dessa minha energia, pela lei da soberania do espírito, porque da mesma forma como não é possível e seria violar as leis do espírito que se ultrapasse o livre-arbítrio de qualquer pessoa, nós também, em contrapartida, somos responsáveis 100% da nossa energia. Então, quando a gente fala em separação, é importante eu entender daqui para frente que mais importante do que acontece é sempre como nós reagimos. Porque é exatamente aí que mora o grande problema, que mora aí os rompimentos e a desfragmentação de alma que nós falamos. Porque, por si só, uma separação já produz essa desfragmentação de alma. Imagina se, além da separação, muitas vezes física, nós temos aí também outros ingredientes, né, que vão pesando nessa situação desse rompimento, que é uma das 5 dores que eu falei para vocês anteriormente. Se houve uma mágoa, se houve traição, se houve humilhação, se houve a dor do abandono, da rejeição, enfim. Né? Então, só pela dor da separação de alguém que estava ali no convívio com a gente, isso aí já é uma grande catarse. Né? Bom, e em sabendo que eu sou responsável 100% pela minha energia e a forma como eu vou reagir, é um excelente momento, né, do rompimento, de qualquer tipo de relacionamento, que eu faço uma análise sobre mim, sobre o que eu atraí durante aquele relacionamento, como foi o meu comportamento sobre tudo aquilo e o que fazer com a minha energia dali para frente. Isso é fundamental para que nós tenhamos essa consciência do que vai ser exposto nessa noite através dessa proposta do divórcio energético. Por quê? Porque no momento que eu entendo que eu sou responsável pela minha energia, eu posso definir que a partir dali, então, que houve aquele rompimento, o primeiro passo é eu recolher essa minha energia de volta para mim. Porque nesse momento de desfragmentação de alma, se torna imprescindível. Por quê? Porque muitas vezes, quando acontece essa separação e essa desfragmentação de alma, as pessoas costumam perder a sua vitalidade. Por quê? A outra ponta, a outra pessoa, ela carrega consigo fragmentos energéticos da nossa alma. E nós também ficamos, muitas vezes, com sobrecarga energética, que são os fragmentos de alma da outra pessoa. Então, é imprescindível que, a partir de agora, nós tenhamos essa consciência. Eu primeiro preciso invocar as minhas energias de volta. Por quê? Porque eu tenho essa consciência que essas energias que estão minhas, presas num outro campo de uma outra pessoa, além de levar sobrecarga para lá, eu fico desvitalizada. Então, o primeiro passo é esse, eu entender que eu sou responsável 100% da minha energia. Então, eu clamo essas minhas energias de volta, me trazendo vitalidade, a minha vitalidade de volta. Aí é a grande chave, que é o grande segredo, que talvez eu não tenha revelado nunca isso assim publicamente, que é justamente aí que
mora a questão da reconciliação. Porque veja uma coisa, a parte mais consciente, ela, no caso do divórcio energético, que chega essa informação, ela proporciona, ela se dispõe a fazer o divórcio energético. Então, ela clama suas energias de volta. Bom, como que essas energias elas voltam para mim de volta? De forma limpa. Então, quer dizer, eu limpo as minhas energias, primeiramente, e elas retornam para mim. Assim como eu também, né, de bom grado, peço que limpe as energias que não me pertencem e sejam devolvidas à sua origem. Né? Então, esse é o trabalho do divórcio energético. Bom, o que acontece? Muitas vezes, a outra ponta, que não tem a mesma consciência ainda sobre o divórcio energético, quando eu clamo as minhas energias de volta, a pessoa do outro lado lá sente, opa, tá faltando alguma coisa aqui. As pessoas me perguntam se num casal, vamos supor, né, que houve troca de energia sexual e tal, a outra pessoa precisa fazer o divórcio energético? Muitas vezes não, é a ponta mais consciente que faz. Mas a pessoa do qual eu estou me divorciando energeticamente sente que eu fiz o divórcio energético? Com certeza, em algum nível é percebido que eu fiz um divórcio energético. Por quê? Porque as minhas energias que estavam lá no campo dela retornam para mim. Isso é como se, imagina você ficar segurando um copo 24 horas. De repente você solta, depois de 24 horas você solta aquele peso, deixa o copo ali. O que acontece? A gente fica com aquela sensação de que, poxa, tinha alguma coisa aqui que eu estava segurando há muito tempo e de repente eu estou sentindo falta. Porque é assim, pessoal, é dessa forma que acontece. A outra pessoa, ela sente, porque é como se ela passasse a sentir falta da tua energia. Mas isso você só consegue fazer plenamente, primeiro tendo essa consciência, que a energia é sua e você é responsável 100% pela sua energia. Uma vez que você retira a sua energia daquele foco, daquele relacionamento, a outra ponta certamente sente. E aí que está a grande chave das reconciliações. Porque, além de estar fazendo a limpeza, né, pela proposta do divórcio energético, é transmutado, né, com o nosso passo a passo, né, do nosso protocolo, limpo aquele cordão. Então, uma vez que aquelas energias, muitas vezes de raiva, de rancor, de mágoa, de dores de traição, de dores de humilhação, abandono, rejeição, elas foram retiradas desse cordão que une esse relacionamento, há a possibilidade, então, de voltarmos a conversar. E em conversando, sobra ali, depois que foi limpo, sobra o quê? O amor, né? Porque se houve uma união, em algum momento, certamente houve também amor, né, naquela relação. Então, qual é a proposta? Né? Qual é esse segredo que eu tanto guardei durante esse tempo todo? É exatamente isso. A pessoa, ela sente a falta daquela energia que ela já estava ali acostumada, aquele cordão ele foi limpo, e aí há a possibilidade novamente de um diálogo, de um encontro sem o peso emocional, né? Não que você vai ter amnésia de tudo que aconteceu, de memórias que talvez tenham sido ruins desse rompimento, mas já não tem mais o peso energético, né? Que é exatamente aí onde proporciona a lacuna para ter esse diálogo. E se as minhas energias que estavam com aquela pessoa fazem falta, olha só o quanto é importante a questão da gente também saber se retirar, né, ter sabedoria, né, como diz, de saber se recolher, retirar as suas energias, para que a pessoa do outro lado também tenha o discernimento, se aquele relacionamento é importante para ele também, para outra pessoa também, ela possa sentir a sua falta, estar aberta a esse diálogo, né, já com essas emoções todas transmutadas e trabalhadas pelo divórcio energético, e sim, se darem aí mais uma chance da reconciliação. Então, vejam para vocês como que a informação faz toda a diferença na nossa forma de relacionar e como o divórcio energético ele é, assim, uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia. Porque, pessoal, tem relacionamentos que valem muito a pena uma segunda chance, uma terceira chance, porque, como eu falei no início, nós não somos exatamente as pessoas que nós somos hoje, nos tornamos, né? Então,
diante dessa minha mudança, né, sempre, e da pessoa também, vale muito a pena sentar, conversar, dialogar, planejar, porque relacionamento é isso, né? Planejamento, troca, reciprocidade, ter a possibilidade de eu ponderar os pontos da outra pessoa, que também sejam levados em consideração o meu ponto de vista, e se sim, sobrou o amor, sobrou disposição, por que não se reconciliar? Agora, diferente, como eu também falei na chamada, de relacionamentos que não valem a pena essa reconciliação, como, por exemplo, exemplos de violência, né? Violência doméstica, violências, abusos sexuais. Esse tipo de relacionamento nunca vale a pena você estar se reconciliando através do divórcio energético. Por quê? Porque nesses casos, precisam-se de outros tipos de acompanhamento, né? De psicanálise, de acompanhamentos psicológicos e, muitas vezes, até acompanhamentos psiquiátricos com medicamentos, né? Porque a pessoa, quando ela tem a dor, por exemplo, da rejeição, é uma pessoa, muitas vezes, que se torna muito agressiva. E, de uma hora para outra, ela não vai mudar esse comportamento, porque são dores que, muitas vezes, estão vindo lá da infância, da forma como a pessoa foi criada. Então, sim, nesses casos, vale muito mais a pena um acompanhamento psiquiátrico, né, de ambos os lados, para depois tá pensando aí até num novo relacionamento, porque são situações que elevam muito o nível de cortisol e os danos emocionais são muito grandes, né, para a gente falar só num procedimento de divórcio energético, ainda que acompanhado com um psicoterapeuta. Então, são assuntos muito mais delicados, né, como se diz, as bases psiquiátricas e as bases de atendimentos psicológicos são muito mais complexos para esses casos, né? Então, não sendo esse tipo de relacionamento e que, sim, exista aí, que não teve esse tipo de episódio no relacionamento e que, limpando esse cordão, a gente trabalhando o perdão, como o perdão, olha, é uma arrogância muito grande a gente dizer que a gente precisa perdoar o outro, porque muitas vezes nós nos colocamos nessas situações das quais a gente vai sendo permissivo, então muitas vezes além, né, e para além do perdão para o outro, nós precisamos primeiro nos perdoar, né? Porque muitas vezes a gente não tinha determinadas informações e a gente vai se colocando em determinados locais que depois a gente se arrepende. Então, é importantíssimo a gente trabalhar o perdão e o auto-perdão, né? Mais uma vez, no autoconhecimento, na reflexão de quem eu sou, lembrando cada vez mais da minha própria essência, porque tem uma coisa, pessoal, quanto mais longe da minha essência eu estou, mais discrepante, mas como que eu posso falar, sem sintonia nenhuma, os relacionamentos que eu vou atraindo vão me levando cada vez mais para lugares muito longe, né? Então, quando a gente pratica o autoconhecimento e a gente passa a ter assim atitudes mais autênticas, sendo quem nós somos, nós verdadeiramente vamos atraindo experiências mais dignas, né? Porque é isso que nós temos como objetivo, cada vez mais atrair relacionamentos que dignifiquem a nossa vida, que traga honra, que traga felicidade, prosperidade. E se a gente, vamos dizer assim, a gente se arma de máscaras que nos levam cada vez mais longe de quem nós somos, esse tipo de relacionamento que traz essa completude fica completamente inviável, porque eu não tenho campo para estar atraindo alguém que possa estar ressoando direto com a minha essência. Percebe que até para a gente atrair um relacionamento com outros tipos de qualidades, nós precisamos trabalhar em nós, porque é isso, a gente está preparado para sempre receber, mas e o que a gente tem em troca para ofertar? Né? Será que se aparecer aí a sua princesa encantada, o seu príncipe encantado hoje, você está pronto para receber? Você está pronta para receber essa pessoa que vai ser fantástica na sua vida? Então, mais uma vez, autoconhecimento sempre, limpeza. E se você ficou interessado em conhecer o divórcio energético com esse método que eu apresento, me procure, eu passo para você o protocolo. Você pode fazer de duas formas. Eu te envio o protocolo, você faz com todas as instruções em casa sozinho, ou então você também pode ter aí a minha mentoria durante 21 dias te acompanhando nos procedimentos desse protocolo que eu criei. Pessoal,
Esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de cada um aqui e ficamos aí para o próximo episódio para a gente falar em mais uma aplicação prática do divórcio energético. Muito obrigada. A gente se vê nos próximos vídeos e um grande beijo para você.